Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Que alegria podemos estar juntos aqui nessa noite de celebração, em que nós estamos rememorando e comemorando aí o nascimento do nosso Salvador. Sem demora, meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Zacarias capítulo 13. Quero que você acompanhe a leitura. Nós vamos seguir então as nossas exposições no livro do profeta Zacarias, agora no capítulo 13. E vamos ver o que Deus deseja falar conosco nesta noite. Que alegria. Você encontrou aí? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome ou os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falastes mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais ainda se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Ele dirá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e agora nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. E elas são preciosas, mais preciosas do que o ouro, e tem muito valor para nós, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Perdoa os nossos pecados, fale aos nossos corações, Senhor, de maneira especial, através daquilo que foi registrado neste texto aqui. Perdoa teu servo que vai pregar pelas suas limitações, e me ajude, Senhor, a ser fiel. Como sempre oro, e oro mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ensine, pois o Senhor é o pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre. Portanto, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no sermão anterior, em Zacarias capítulo 12, nós tratamos a respeito de um dia em que Deus promete restaurar a nação de Israel
de maneira definitiva. Eu mostrei para os irmãos no capítulo anterior que o profeta, de maneira intencional, ele repete a expressão naquele dia. Inclusive o tema do meu sermão foi exatamente esse, né? Quando esse dia chegar. Zacarias então faz uso dessa repetição, dessa expressão, para mostrar que Deus havia reservado um dia em que ele agiria de maneira definitiva dentro da nação de Israel, dentro do seu povo. Vimos, portanto, que naquele dia 3 coisas aconteceriam. O povo de Israel, o povo de Deus, enfrentaria uma grande dificuldade, eles seriam cercados pelos seus inimigos. Nós vimos também que, apesar das dificuldades, o povo de Israel também viveria e experimentaria uma grande renovação da parte de Deus, uma renovação espiritual. Eles se quebrantariam ao ver aquele a quem eles mesmos haviam transpassado, apontando aí para o aparecimento do Messias. Os irmãos conhecem a história. E também vimos que Deus promete, neste dia, uma grande libertação de Israel defronte diante dos seus inimigos. Israel era uma nação incipiente, uma nação pequena, e a profecia dizia que eles seriam cercados pelos seus inimigos, e eles não teriam condições, pelas suas próprias forças, de vencer tamanha dificuldade. Então Deus promete libertar Israel de todos os seus adversários e fazer com que eles também vivenciassem uma grande renovação espiritual. Nós veremos hoje, aqui espero eu, que Deus tem preocupações específicas com a nação de Israel. Ele deseja, e atentem meus irmãos para isso, Deus deseja que Israel esteja preparado, que a nação de Israel esteja pronta para receber as bênçãos que Deus tem prometido no decorrer dos nossos estudos. Aqui nós temos visto isso, no decorrer da profecia de Zacarias. Há promessas de renovação, há promessas de libertação, há grandes promessas que Deus tem proferido através do profeta para a nação de Israel, mas para que Israel vivesse, experimentasse isso de maneira profunda e real, eles precisariam estar preparados. Para tanto, nós veremos que nessa passagem aqui, Deus promete também purificar o seu povo, e desta feita, de maneira definitiva. Deus deseja purificar o seu povo dos seus pecados, para que eles sejam então participantes dessas promessas escatológicas, dessas promessas finais que nós desenvolvemos aqui nos sermões anteriores. Então, meus irmãos, nós dividiremos esse sermão em 3 partes. E eu chamo a atenção dos irmãos para que olhem aí para o primeiro versículo, em que nós veremos aí o anúncio desta purificação. Apenas no primeiro versículo, nós vemos que o profeta Zacarias anuncia para o povo de Israel esse momento ou esse período de purificação. E vemos aí que este primeiro versículo, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, ele funciona como uma espécie de porta de entrada para todo o oráculo que o profeta vai proferir a partir de então. Ele serve como uma espécie de introdução daquilo que o profeta vai desenvolver no restante da passagem. E observa os irmãos aí, de maneira curiosa, mais uma vez a expressão naquele dia. Percebam o fluxo orgânico da continuidade da profecia de Zacarias. Deus falando que naquele dia ele faria grandes coisas dentro da nação de Israel. Então o profeta ele liga aqui a promessa que está nessa passagem com a sequência escatológica que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 12. E o que Deus está profetizando, está dando neste oráculo do profeta Zacarias? Ele promete aí que vai haver uma fonte aberta para a casa de Davi. A palavra no hebraico aí, makor, fonte, literalmente significa algo, ou um jorrar de água, uma fonte permanente, um fluxo contínuo de águas purificadoras. E nós aprendemos aqui que essa promessa de purificação para Israel não se trata apenas de um ato pontual, contextual, mas também um suprimento duradouro, né? Era uma promessa que já havia sido proferida por outros profetas. Nós vemos isso consubstanciado na promessa da nova aliança, em que o próprio Jesus, no Novo Testamento, ele diz: quem vir a mim e crer em mim, rio de águas vivas fluirão do seu ventre.
Era a promessa da nova aliança, uma promessa de um fluxo contínua de água purificadora. A ideia aqui é mostrar a perpetuidade da purificação da nação de Israel. Ou seja, Deus está prometendo purificar o seu povo de maneira definitiva, para que o pecado não tivesse mais espaço no meio do povo de Israel. Não seria algo transitório, não seria algo passageiro. A promessa diz respeito ao extirpar, ao tirar de maneira definitiva o pecado do meio do povo. E nós vemos ainda no versículo 1 os destinatários dessa fonte. Quem são aí? Aparece duas expressões: a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Casa de Davi, obviamente, representando aí a dinastia davídica, onde todas as promessas do Antigo Testamento de alguma maneira estavam direcionadas. Havia uma promessa, e aí está o sentido do Natal, né? A promessa de um descendente de Davi, a raiz de Jessé, que viria em carne, nasceria como um ser humano, viveria e seria obediente a todos os mandamentos de Deus, seria morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitaria e traria de fato essa purificação para o seu povo. Então esse povo também era o destinatário dessa promessa, dessa fonte de águas vivas, e não só a dinastia de Davi, mas perceba que também os habitantes de Jerusalém, o povo de modo geral aí, desfrutaria dessa promessa de purificação. E nós vemos aí então que essa promessa, ela é nacional, ela é abrangente. E qual é o objeto da purificação aí? Duas coisas que Deus removeria do meio do povo. Observem: o pecado e a impureza. Deus removeria do meio do povo o pecado e a impureza. Porque Deus é santo e odeia o pecado e odeia a impureza. Para que o povo participasse, caminhem comigo, irmãos, para que o povo participasse das bênçãos que Deus havia prometido, essas duas coisas precisariam sair do meio do povo de Israel: o pecado e a impureza. A palavra no hebraico para o pecado e para a impureza aí, mostram que essa purificação para Israel transcenderia, iria além do ritual que Israel estava acostumado a praticar, do sacrifício de animais, que, como diz o autor aos Hebreus, apenas encobria os pecados de maneira transitória, mas que de tempos em tempos eles tinham que oferecer um sacrifício por conta dos seus pecados. Deus está prometendo remover de maneira definitiva do meio do povo a impureza e o pecado que estava já ali enraizado no meio do povo de Israel. Deus é santo e deseja um povo santo na sua presença. Este é o primeiro ponto. Deus promete uma fonte de águas vivas para purificar o seu povo e assim remover da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém o pecado e a impureza. Meus irmãos, a maior necessidade do ser humano é a necessidade de perdão. Essa é a maior necessidade do ser humano. A coisa que nós mais precisamos é o perdão dos nossos pecados. Se o maior problema da humanidade, como cremos, é o pecado, nosso maior problema não é o nosso vizinho barulhento. Nosso maior problema não é a falta de dinheiro no bolso. Nosso maior problema não são as enfermidades que muitas vezes estão alojadas no nosso corpo. Nosso maior problema não é o desemprego. Nosso maior problema não é o Estado que sopesa impostos sobre nós, que abusam muitas vezes do seu poder sobre nós. Esse não é o nosso maior problema. De acordo com as Escrituras, o maior problema da humanidade é o pecado. Porque é o pecado, diz as Escrituras, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que faz com que Deus tape os seus ouvidos para que não nos ouça. É o pecado que faz com que Deus não se encurve para ouvir as nossas orações. Se o pecado é o nosso maior problema, então a maior bênção que nós podemos receber, ou a nossa maior necessidade, é o perdão dos nossos pecados. É a solução para o nosso maior problema: perdão dos nossos pecados. O que é que faz com que o homem odeie o seu próximo, senão o pecado? O que faz com que o homem faça maldades e invente males, e tropece, e caia, e se machuque, e se fira, senão o pecado? É o pecado que faz você se sentir como você tem se sentido nesses últimos dias.
pesado, cansado, desanimado. O pecado é o nosso maior problema. E se o pecado é o nosso maior problema, a solução para os nossos problemas, portanto, é o perdão para os nossos pecados. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma promessa de uma fonte inesgotável de perdão e de purificação. E encontramos aqui nessa passagem exatamente o cumprimento dessa promessa, tanto em meio à nação de Israel, quanto uma promessa para toda a humanidade, uma promessa de perdão para os nossos pecados. E veja, isso não é, atentem aqui para mim, isso não é apenas algo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não é uma promessa apenas que se reduz ou que se limita à nação de Israel através do oráculo do profeta Zacarias. João, por exemplo, quando olha para João Batista, quando olha para Jesus, ali no deserto, próximo ao Rio Jordão, e ele está batizando aquela multidão de judeus, e João criticando o judaísmo de Jerusalém, né? Aquele sermão super simples, sermão gostoso de ouvir, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura, né? Tem até os pregadores que dão nome ali para as serpentes, né? João chamando os judeus de, sua surucucu, sua caninana, que mais? Me ajuda aí. Sua cascavel, vem aqui, deixa eu te batizar, né? Aí vem lá um monte de serpente, de cobras, vem aqui sua cobra, deixa eu batizar você. E de repente aparece o meigo nazareno, com suas alparcas empoeiradas, de caminhar pelas terras de Israel, um homem franzino, e alguém pergunta talvez para João, né, parafraseando, que isso é coisa de pregador, viu, irmãos? Parafraseando, João, que cobra é essa, João? Já passou a caninana, já passou a cascavel, já passou a surucucu, que cobra é essa, João? Aí João olha e diz assim, não, essa não é uma cobra, esse é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. E ele faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Olha isso, eis o Cordeiro de Deus, que tira, que remove o pecado do mundo. É essa a promessa que nós encontramos na nova aliança. João capítulo 7, versos 37 ao verso 39, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse, diz João, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus está dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Sacia sua sede, a sede que nós temos exatamente por conta dos nossos pecados. A sociedade, meus irmãos, pós-moderna, os dias que nós estamos vivendo, odeia a sensação de culpa. Estão criando filosofias, ensinamentos, maneiras de enxergar a vida, para remover a sensação de culpa. Porque se não há culpa, não há pecado. Eu não tenho culpa, então obviamente eu não fiz nada. Mas as Escrituras nos mostram que essa percepção da culpa é que nos mostram a nossa necessidade de perdão. Então não fuja da culpa. Enfrente a culpa. Assuma a sua culpa. Porque em Cristo nós temos uma promessa infindável, interminável de perdão para os nossos pecados. Como nós vemos nas Escrituras Sagradas, sem culpa, se não há culpa, afinal de contas, por que Jesus morreu na cruz? Por que existe o Natal? Se nós não estamos em pecado, ou não cometemos pecado algum, é a nossa culpa que mostra a necessidade que nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Eu gostaria de terminar esse primeiro bloco mostrando para os irmãos aqui que não importa a natureza do pecado que você tenha cometido. Não existe pecado tão grande
Não existe buraco tão profundo que a graça de Deus, através dessa fonte inesgotável de perdão, não possa alcançar. Até o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo se declara ser, um perseguidor da igreja de Cristo, se tornou um grande missionário e um apóstolo para a glória de Deus. O único pecado, meus irmãos, de acordo com uma variedade de teólogos, que não tem perdão, que é o pecado para a morte, que o pastor pregou aqui no domingo passado, o pecado pelo qual nós nem devemos orar, é exatamente esse que eu acabei de descrever. É a apostasia, é o pecado de não assumir que existe pecado. De dizer, eu não tenho pecado, então não preciso de perdão, então não preciso de Jesus Cristo. E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, olha aqui para mim. Se nós dissemos que não temos pecado, não só mentimos, como fazemos Deus mentiroso, porque é Ele quem diz que nós precisamos de perdão. Então se arrependa do seu pecado nessa noite, olhe para a cruz de Cristo e saiba que Ele é poderoso para perdoar toda e qualquer imundície que está dentro do seu coração. O segundo bloco, nós vamos ver dos versos 2 ao verso 6, a aplicação da purificação. Deus promete aí, meus irmãos, no verso 2, que removerá duas coisas perniciosas do meio do povo. O primeiro deles é o nome dos ídolos. Diz aí que o Senhor removerá, o verbo no hebraico é de erradicar o nome dos ídolos do meio do povo. Ou seja, Israel estava envolvido em idolatria, em adoração a pseudodeuses, a falsos deuses. E Deus, de maneira curiosa, removeria também os falsos profetas. Aparece a expressão aí, os irmãos devem ter observado, o espírito de impureza. A Word Biblical Commentary interpreta esse espírito de impureza como esse espírito de profetismo, esse princípio inspirador dos falsos profetas, que mentiam para o povo, dizendo exatamente isso que eu acabei de dizer. Paz, paz, quando não há paz. Não é isso que Jeremias diz? Os falsos profetas estão dizendo, paz, está tudo bem, está tudo tranquilo, o sol brilhou novamente, eu acordei para trabalhar e voltei para casa no fim do dia para descansar, está tudo acontecendo como nos primeiros dias, as pessoas estão casando e dando-se em casamento. Mas Jeremias diz, são falsos profetas, porque não há paz no meio de vocês. E Deus diz que removeria esses falsos profetas. No verso 3, o texto diz que os próprios familiares, observem isso, irmãos, os próprios familiares rejeitariam esses falsos profetas, chegando ao ponto de transpassá-los, de matá-los, porque eles desfrutariam dessa purificação, e assim, refletindo o ódio do próprio Deus, a imundícia, eles também matariam esses falsos profetas que estavam no meio do povo. Aparece aí a sentença, não viverás, que está ecoando aí Deuteronômio capítulo 13 e capítulo 18, que diz exatamente isso, que Deus exterminaria do meio do povo o falso profetismo. Observem, irmãos, que aqui, quem toma a iniciativa de purificar o povo de Israel é Deus. É Deus o primeiro interessado em santificar o seu povo. Deus é o primeiro interessado em purificar o povo de Israel para que eles estivessem preparados para participar das promessas que Deus estava dando para a nação de Israel. Deus também promete remover a vergonha e desmontar aí a identidade desses falsos profetas, dos versos 4 ao verso 6. Veja aí que o verso 4 diz que os profetas seriam envergonhados, ou eles sentiriam vergonha das suas visões. Eles ficariam com vergonha das suas profecias. A expressão aí, pele de cabra, que era símbolo de como os profetas se vestiam, eles abandonariam essas vestimentas, porque estariam envergonhados por causa das suas falsas profecias. E o verso 5 diz que eles renunciariam o ministério profético. Eles diriam, quando alguém perguntasse para eles, que feridas são essas nas suas mãos? Já vou explicar isso. Eles diriam, eu não sou profeta. Eu não sou mais profeta. Eu sou lavrador agora. Eles rompem com esse status ilegítimo que eles
traziam para si de serem profetas. Então, verso 6, que é uma passagem bastante curiosa, olha para a sua Bíblia, o verso 6, que normalmente, você já deve ter visto isso, normalmente é interpretado como se referindo a Jesus, já que a expressão aparece aí, que feridas são essas nas suas mãos? Quando a gente olha para a Bíblia, quem é o personagem, entre aspas, que foi ferido nas mãos? Jesus. Então, normalmente a gente lê esse texto de maneira isolada e já acha que está falando de Jesus. Mas de acordo com o contexto aí, aquele que estava com as mãos feridas não era um profeta legítimo, era o falso profeta. E a Word Biblical Commentary interpreta essa expressão aqui de feridas nas mãos como feridas que estavam ligadas exatamente às práticas pagãs de idolatria. Era costume dos povos antigos pagãos eles se ferirem como parte do seu culto a falsos deuses. Então, o judeu fiel chegaria para esse falso profeta e perguntaria para ele, que feridas são essas nas suas mãos aí? Porque se ele dissesse que essas feridas tinham alguma ligação com a idolatria, eles seriam mortos. Então eles diriam, eu não sou mais profeta, eu não quero mais saber desse negócio, eu abandono tudo isso porque Deus estava purificando o povo de Israel. Primeiro, Deus toma a iniciativa de purificar o povo e depois o texto diz que o próprio povo assumiria essa responsabilidade de tirar os falsos profetas do meio da nação. E esse bloco aqui, meus irmãos, diferente do primeiro, que mostra a iniciativa de Deus, aponta para que grande parte da nossa responsabilidade de santificação da igreja, se atentem para isso, que grande parte da responsabilidade da santificação da igreja depende de mim e depende de você. Quem eram os responsáveis aqui de conter os falsos profetas no meio do povo de Israel? O próprio povo. O texto diz, olha irmãos que coisa maravilhosa, que até os pais, as mães desses profetas, eles iam repudiar, eles não iam dar espaço para que a mentira habitasse no meio do povo de Deus. O texto nos mostra que eram os judeus fiéis que inibiriam, que suprimiriam, que conteriam a falsidade no meio do povo de Deus. E eu gostaria, meus irmãos, que vocês percebessem aqui como na mentalidade judaica, uma coisa não anula a outra. Quem é que santifica o povo de Deus? Deus. Não é isso? Ele promete uma fonte inesgotável que ia santificar o povo. Mas não é só Deus. Nós também devemos e temos uma responsabilidade, e eu vou trabalhar isso aqui com os irmãos, uma responsabilidade de santificarmos uns aos outros. Isso é tão curioso, meus irmãos, é tão curioso, que o apóstolo Paulo chega a fundir essas duas verdades, às vezes no mesmo versículo. Ele diz para os Filipenses no capítulo 2, ele diz assim, irmãos, vocês devem se esforçar para a santificação, vocês devem trabalhar para a santificação de vocês, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Então ele diz, vocês devem se esforçar, vocês devem se santificar, vocês devem evitar o pecado, vocês devem evitar as práticas maldosas, a mentira, a impiedade, a imoralidade, vocês devem fazer isso. Mas depois ele continua, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Tela azul. Paulo, do que você está falando? Quem é que santifica a igreja? Sou eu ou é Deus? São os dois. Porque Deus faz isso por intermédio dos seus agentes. Perceba, irmãos, como o próprio judaísmo purificaria o judaísmo. Isso aqui nos traz uma lição preciosíssima para nós, irmãos. Por que o pecado tem espaço no nosso meio? Porque nós damos espaço para ele. Por que a fofoca tem espaço no nosso meio? Porque tem ouvido para ouvir. Por que a maledicência tem espaço no nosso meio? A falsidade, a mentira.
Por que todas essas coisas, infelizmente, encontram espaço no meio da igreja? Porque tem quem ouça. Porque tem quem dá espaço. Porque se nós fôssemos como esses judeus fiéis, e víssemos o irmão pecar, falhar, e nós fôssemos até ele e falássemos assim, não faça isso. Nós seríamos instrumentos inibidores, que conteriam o pecado no meio do povo. Se existem essas coisas no nosso meio, é porque essas coisas encontram guarida, e elas permanecerão, enquanto nós deixarmos que elas permaneçam. Um povo santo, um povo comprometido, não permite que essas coisas tenham espaço no meio do povo de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz aos coríntios, meus irmãos? Quando tem um caso de um jovem que está tendo relações com a sua madrasta, Paulo diz assim, não tem ninguém entre vós que seja sábio o suficiente para julgar esta causa? Tirem esse perverso do meio de vocês. Tirem ele daí, Paulo diz. Como ele tem espaço ainda aí? Nós vemos aqui, irmãos, a importância espiritual do aspecto social da igreja. Você, escute isso, talvez seja uma das coisas mais sérias que você já ouviu na sua vida. Você é responsável, tão responsável, no que diz respeito ao erro do seu irmão, quanto quem está errando. Não é isso que o profeta Ezequiel diz? Deus diz para Ezequiel, se eu falar para você, vá lá e fale para aquela pessoa, que se ela não se arrepender, eu vou matá-la. E você não disser nada, Ezequiel, ela vai morrer nos pecados dela. Mas eu vou requerer o sangue dela na tua mão também. Porque você se acovardou. E não foi até ele e disse que ele estava errado. Você massageou o ego. Você deu espaço para essas coisas inflamadas, pecaminosas, no meio do povo de Deus. Isso é tão pecado, irmãos, quanto quem está de fato cometendo pecado. O que eu quero dizer com isso de maneira resumida? Eu sei que é chato ouvir essas coisas, né? Mas isso está falando comigo também, viu, meus irmãos? Primeiro, não deixe de congregar. Porque é aqui que você vai ser exortado. É aqui que você vai ser, de maneira sábia, prudente, tratado, e às vezes até envergonhado. Porque isso lida com os nossos pecados. Isso faz com que a gente enfrente os nossos pecados. Eu tenho que lidar com aquele judeuzinho fiel, que vai olhar para mim e falar, que feridas são essas nas suas mãos aí? Que feridas são essas aí, Bruno? São as feridas que eu fui ferido na casa do meu irmão, dos meus amigos. São os judeus fiéis que vão olhar para mim e falar, não faça isso, Bruno. Isso está errado. Eu poderia discorrer muito sobre isso, porque a Bíblia toda fala sobre isso, meus irmãos. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, diz a Escritura. Isso é um caminho para a apostasia. Porque assim, nós não teremos que lidar com as nossas faltas, com os nossos pecados. E o último bloco, que vai do verso 7 ao verso 9, meus irmãos, mostra aí o resultado dessa purificação. O verso 7 fala de um golpe contra o pastor. E, obviamente, os irmãos vão perceber que há uma mudança de direção aí. Agora o texto se refere ao sofrimento de alguém que no texto é descrito como meu pastor. Não é isso? Fere o meu pastor, agora já não é mais os falsos profetas. É o pastor a quem Deus se dirige como meu pastor. E a expressão diz, desperta, ó espada. Olha aí, já o texto caminhando para o peso para o conteúdo messiânico. A espada aí é convocada então como uma metáfora para o agente do juízo divino. Percebam aí mais uma vez que a iniciativa do golpe procede do próprio Yahvé contra o seu pastor. O termo hebraico aí indica uma relação íntima, uma relação especial, uma relação pessoal. Deus está dizendo, fere o meu pastor, que é o meu companheiro. E o comentário bíblico, Word Biblical Commentary, vê nesse verso aí como
algo altamente teológico e central. O próprio Jesus cita essa passagem em Mateus capítulo 26, verso 31, e em Marcos capítulo 14, verso 27, especialmente apontando para a dispersão dos seus discípulos, quando o texto diz, fere ao pastor e as ovelhas se dispersarão, porque os discípulos haviam dito para Jesus, Senhor, nós vamos contigo até a morte. Quando pegar o Senhor, quando maltratar, pode, principalmente Pedro, nós vamos estar contigo até o fim. E Jesus cita Zacarias dizendo, não, está escrito, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. E é exatamente isso que acontece aqui. As ovelhas se dispersam como uma consequência imediata deste golpe no pastor do Senhor. Aí uma linguagem pastoral que remete às metáforas de liderança nacional. Irmãos, se os pastores, se os líderes não estiverem bem, toda a igreja vai padecer. Não é assim? Se o marido em casa não estiver bem, toda a família padece. Porque a cabeça é quem governa o corpo. Pastores fiéis governam a igreja de maneira fiel. E assim refletem a fidelidade no meio do povo de Deus. Os versos 8 e 9 mostram o juízo e a purificação desse remanescente. Os versos 8 e 9 mostram que o castigo e a disciplina divina serão os meios de purificação para o povo de Deus. O texto diz aí no verso 8 que 2/3 da nação seriam eliminados. O castigo de Deus viria de maneira pesada sobre o povo de Israel. 2/3 seriam eliminados. O que conjuga exatamente com a ideia profética de um remanescente fiel que permaneceria como promessa de Deus. E o que Deus faria com esse povo remanescente? Caminhem comigo. O texto diz aí no verso 9, eu farei com que eles passem pelo fogo. Eles passarão pelo fogo, e eu vou purificá-los, como quem purifica a prata. Eu vou santificá-los. Mostra aí que Deus pegaria esse remanescente fiel. E no meio do povo de Deus sempre tem, né, irmãos? Nós temos uma tendência, e eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu não quero ofender ninguém aqui, mas eu preciso falar isso. Nós temos uma tendência de achar que todo mundo que está na igreja é crente. Né? Não se engane. Não se engane. Mas Bruno, o que eu devo fazer então? Você deve tratar todo mundo como crente. Porque a Bíblia diz isso. Né? No meio do trigo, tem o joio. E alguém disse assim, Senhor, então eu vou arrancar tudo esse joio daí. Eu vou arrancar todo mundo. Jesus falou, calma lá. Você não sabe quem é. Você tem que tomar cuidado, porque você pode, na hora de tentar arrancar o joio, arrancar o trigo. Mas eu não posso ser hipócrita aqui e dizer assim, não, todo mundo que está aqui é crente. Não posso. E falo isso com muito pesar no coração. Muito pesar no coração. Há um remanescente. Há um povo dentro do povo. Há quem de fato, depositou a sua fé no Messias. Nem todo de Israel é de fato israelita. Nem todo do Jaguara é de fato, como é que fala? Jaguariano? Jaguarita? Jaguarense? Não é porque você está na igreja que você é crente. Eu vou repetir. Não é porque você está na igreja que você é crente. Se você acha que você é salvo só porque você vem para a igreja, lamento te dizer. Mas você pode chegar no céu e mostrar sua carteirinha. No céu não, né? Você pode chegar no dia do juízo com a sua carteirinha de presbiteriano e falar, está aqui, ó. Foram 75 anos lá. 75 anos que o pastor River estava lá. Pregando para mim, 1ª, 2ª, 3ª João, estava lá. E o Senhor vai falar assim, não conheço você. Mas Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei em outras línguas, no teu nome eu preguei o evangelho, no teu nome eu cantei no coral, no teu nome eu cantei na equipe de louvor, eu preguei, eu dei lição de escola dominical, eu fiz tanta coisa na igreja, eu contribuí de tantas formas. Eu nunca ouvi falar de você. Apartai-vos de mim. E olha a expressão, vós que praticais a iniquidade. O que eles fizeram
na verdade, cheirou mal às narinas de Deus. Eu não sou juiz sobre a consciência de ninguém. A Bíblia diz assim, examine-se cada um a si mesmo. Não é isso? Então verifique. É o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, olha aqui para mim, é o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele começa a exortar a igreja, e ele fala, eu espero que vocês obedeçam. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque onde o Espírito de Deus habita, há obediência, há transformação, há humildade, há uma vida que agrade a Deus. A Bíblia inteira fala sobre um fogo purificador. Não é isso? O próprio João Batista, quando fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele fala, a pá já está colocada sobre a raiz. E ele vai pegar a palha e vai lançar ao fogo. Inclusive, quando a Bíblia diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é exatamente nesse sentido. Ele batizará os crentes com o Espírito Santo, mas os ímpios, ele batizará com fogo, que é o fogo do juízo. E o povo de Deus, irmãos, passa pelo fogo, para a purificação, para aquilo que é imundo, seja queimado, seja obliterado, seja carbonizado. Pedro, o autor dos Hebreus e tantas outras autores do Novo Testamento falam sobre o fogo purificador. O autor dos Hebreus chega a dizer o seguinte, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então não brinque com a fé. Não brinque com a fé. E aí no verso 9, para a gente concluir, meus irmãos, mostra a restauração dessa relação de aliança. Eu gostaria que se você tivesse caneta, você grifasse esse último versículo, a parte C do versículo, quando o povo de Deus dirá, o Senhor é o meu Deus. Eles invocarão o meu nome, e eu ouvirei, e eles dirão, esse remanescente, o Senhor é o meu Deus. Nós chamamos isso na teologia de fórmula da aliança. Eles serão o meu Deus, eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Eu pertenço a eles, e eles pertencem a mim. Depois que vocês forem purificados, então vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus. É uma das frases mais lindas da Escritura. Vocês serão o meu povo. Você quer pertencer a Deus? Quer pertencer ao povo de Deus? Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Esse último bloco, então, meus irmãos, fala da perseverança de um remanescente fiel do povo de Deus. Nem todos, repito, que estão entre nós são verdadeiros cristãos. Se vier uma prova, poucos deles permanecem. É o que diz a parábola do semeador, não é isso? Covid-19 já mostrou muito bem isso, não é verdade? Já mostrou muito bem isso. As dificuldades, as perseguições, as lutas, as enfermidades. Se Deus tirar tudo de você, se Deus tirar tudo de você, sua saúde, sua família, seus bens, seus pertences, você continuaria sendo fiel? Alguns abandonariam ou abandonam a fé por causa das riquezas, outro por causa dos prazeres do mundo, por causa do maligno, outro por causa das perseguições. Muitos abandonam a fé por conta de lutas e tudo mais. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus usa todos esses recursos para purificar o povo de Deus. Deus está purificando a nossa igreja. E Ele faz isso usando você, usando as lutas e usando o Espírito Santo agindo dentro dos nossos corações. E eu concluo então, meus irmãos, mostrando para os irmãos esses três aspectos da promessa de purificação do povo de Israel. Primeiro, Deus promete uma fonte que lavaria os pecados do povo, apontando aí para os rituais de purificação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mostrando também a obra do Messias e a obra do Espírito Santo, que é essa fonte que purifica os nossos corações. Nós não conseguimos nos libertar dos nossos pecados sozinhos. Se Deus não agir em nós, qualquer esforço é puro legalismo. Em segundo lugar, nós vimos aí o castigo para os falsos judeus, especialmente os falsos profetas,
que seria executado pelos próprios judeus fiéis, que não permitiriam que o pecado habitasse no meio do povo. E vimos como Deus demonstra a importância da comunidade na santificação do povo de Deus. Eu sou santificado com a sua vida e você é santificado com a minha vida. Nós nos santificamos uns aos outros. E por fim nós vimos que essa purificação e preservação dos remanescentes seria realizada por um fogo purificador, mostrando o castigo, a disciplina e até mesmo o juízo de Deus sobre o povo de Deus, que nos purificaria por intermédio das provações e das dificuldades, para que nós estejamos preparados para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Irmãos, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Muitas bênçãos. Mas deixa eu lembrar os irmãos aqui. Quando Elias foi desafiar os profetas de Baal, ele disse assim: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E os irmãos conhecem a história. Os profetas de Baal ficaram dançando diante do seu falso Deus, chamando Baal, se ferindo, se flagelando, esperando o fogo descer, e o fogo não desceu. E chegou a vez de Elias. Elias toma a primeira atitude para que o fogo descesse. E qual foi a atitude de Elias? Consertar o altar do Senhor que estava em ruínas. Diga para o irmão que está ao seu lado, brincadeira, não diga não. Mas não há fogo, não há resposta de Deus se o altar estiver desmantelado. Se nós queremos essas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nós devemos estar preparados para recebê-las. Deus quer purificar a sua igreja. E como Ele fez isso? Por intermédio da obra messiânica de Jesus Cristo. Isso é o Natal. É Deus enviar um cordeiro que remove definitivamente o pecado do meio do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos.